Números capítulo 27, do versículo 1 ao 7. Então vieram as filhas de Zelofaede, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofaede falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Amém? Os irmãos podem sentar. Nessa noite eu quero meditar aqui neste trecho da palavra do Senhor com o seguinte tema: lições de vida das filhas de Zelofaede. Então, nessa noite eu quero extrair uma palavra neste episódio que lemos, algumas lições para o nosso aprendizado. As histórias do Antigo Testamento, irmãos, elas são sempre riquíssimas e têm muito a nos ensinar. Então, nessa noite, vamos aprender um pouco sobre essa passagem das filhas de Zelofaede, extraindo aqui algumas lições. É uma mensagem muito simples, mas prática para a nossa vida. A primeira lição que eu quero falar é que nós devemos ter coragem e determinação para lutar pela continuidade da nossa família. Quando eu falar aqui continuidade da família, não é no sentido numérico, mas eu quero extrair essa lição aplicando para nós no sentido de continuidade da família, daquilo que Deus ele estabeleceu como família, daquilo que Deus ele estabeleceu lá no princípio da criação como uma verdadeira família cristã. E aqui nós estamos diante de uma situação, irmãos, inusitada. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E o Senhor falou com Moisés que ele novamente fizesse o censo dos filhos de Israel, como está relatado ali no capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 4, o Senhor, ele pediu para Moisés novamente fazer o censo, contar, a nação de Israel, porque lá atrás, quando eles saíram do Egito, o Senhor também pediu que fosse feito esse censo, que fosse contado ali o povo. E agora já prestes a entrar na terra prometida, o Senhor, ele pede novamente para Moisés contar o povo. Porém, somente os filhos homens eram contados e tinham direito à herança. As filhas mulheres não entravam no censo, não entravam nessa contagem. E a herança era transmitida, passada para os filhos homens. E então nós lemos aqui que havia esse homem chamado Zelofaede. Ele era da tribo de Manassés, como nós lemos ali no início, que Manassés era filho de Davi. E esse homem, ele veio a morrer no deserto.
assim como toda aquela geração que saiu do Egito, que murmurou contra o Senhor e deu ouvido aos 10 espias que foram espiar a terra prometida. Foram 12. Quando eles regressaram, eles vieram, 10 deles desanimando o povo de Deus, falando que a terra tinha cidades fortificadas, que os homens eram muito fortes, que eles não poderiam vencer aquele povo. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele povo chorou uma noite inteira, querendo voltar para o Egito. Então o Senhor, Ele se entristeceu de tal forma, de tal maneira, que o Senhor prometeu, jurou, que aquela geração não entraria na terra do Egito, na terra prometida, porque eles murmuraram. Somente 2 homens, Josué e Calebe, que entraram na terra prometida. Está ali no capítulo 26, versículo 64 e o versículo 65 diz: entre esses, porém, nenhum houve que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, até quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Então, nenhum daqueles que foram contados lá no deserto de Sinai, o nome deles não constava neste segundo recenseamento, porque o Senhor fez esse juramento, que eles não entrariam na terra prometida. E o Senhor demorou 40 anos para cumprir essa palavra, e todos eles morreram. Então, após essa nova contagem, as filhas de Zelofaede perceberam que elas ficariam sem herança, e que o nome do pai seria tirado do meio da sua família. E isso, irmãos, era algo sério naquela época. O desaparecimento de um nome de uma família era uma coisa muito séria, e muitas vezes era associada ao castigo divino, e levava ao afastamento do restante da sociedade. Então isso fez com que elas se apresentassem diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos príncipes, isso é, dos líderes de Israel, de toda a congregação, para fazer esse pedido, que a elas fosse dado um lugar na terra prometida, para que o nome do seu pai, para que continuasse, para que a família do seu pai perseverasse na terra prometida. Todos os comentários que eu li dizem que foi necessária coragem para que essas mulheres, elas se apresentassem diante do grande líder do povo de Israel, Moisés, do sacerdote, de todos os representantes do povo. E aqui diz que de toda a congregação, elas se prostraram ali na entrada da porta e fizeram este pedido para Moisés, que o nome do pai delas não fosse tirado, mas que ele desse terra, possessão a elas. E elas então, de forma corajosa, destemidas, perseverante, elas fizeram esse pedido ao Senhor pela continuidade da sua família. Foram mulheres corajosas que lutaram pela causa da sua família, que lutaram pela continuidade da sua família. Hoje não é diferente com nós. Hoje nós também precisamos ter
coragem e determinação para lutar pela a continuidade da nossa família. Como eu já disse, irmãos, eu estou aplicando, esse texto de que forma? A continuidade da nossa família de que forma? Não de forma numérica, mas daquilo que realmente o Senhor estabeleceu com todos os princípios e os valores que devem agregar uma família cristã. Esta é uma luta constante que nós, vou falar nós mulheres, porque hoje é o culto das irmãs, mas esta palavra, ela se direciona a todos os que estão aqui nessa noite, que são homens e mulheres corajosos, corajosas, que lutam pela continuidade da sua casa, da sua família, do seu lar, daquilo que realmente é uma família cristã, porque eu quero, irmãos, dizer para vocês que as famílias estão desfaceladas. Há hoje muitas famílias destruídas, ruindo, caindo, que estão ali, aquela família de Facebook, sabe? Que tira aquela selfie assim bem bonita, família é tudo de bom, mas que muitas vezes os relacionamentos, os valores, os princípios que Deus estabeleceu para uma família estão morrendo e a família não está tendo uma continuidade daquilo que é uma família. Prova disso, nós estamos vendo o rumo que o mundo está tomando e a sociedade que está sendo criada hoje. Por quê? Nós culpamos o Estado, nós culpamos o governo, nós culpamos os professores, nós culpamos isso, nós culpamos aquilo, mas na verdade, muitas vezes, quem não está dando esta continuidade somos nós mesmos, porque deixamos de lutar. Queridos irmãos, lutar não é fácil. Não é fácil. É difícil. Família, eu não sei se é só lá em casa que de vez em quando dá uns BO. Não é fácil, irmãos. Eu que estou casada há quase 30 anos, posso falar isso com propriedade. Não é fácil manter uma família. Não é fácil conduzir uma família nos princípios de Deus estabelecidos pelo Senhor. Nós precisamos ter coragem de arrancar a espada, desencruzar os nossos braços e ir à luta, porque senão a família se acaba. Os valores, a oração, a comunhão, o diálogo, o amor, o respeito vai desaparecendo dentro de casa. Por quê? Porque nós muitas vezes nos prostramos diante dos desafios que nós encontramos. E isso vai gerando consequências gravíssimas dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma casa. Muitas famílias estão sofrendo essas perdas, devido aos problemas e dificuldades que vão surgindo pelo caminho. Quantas vezes a gente vive, não é verdade, irmãs, irmãos, esses desafios na nossa pele, e a gente precisa ser corajoso, a gente precisa ser corajosa, a gente precisa ser forte para lutar pelo bem maior que Deus nos deu nessa terra, que é a nossa família. Hoje Deus, Ele está falando conosco, mulher, homem, esposo, pais e mães que estão aqui nessa noite. De que forma precisamos lutar pelas nossas famílias? Esta é uma pergunta pessoal. De que forma você precisa lutar hoje pela sua família?
As filhas de Zelofaede lutaram pelo resgate de uma terra, de uma propriedade que elas estavam perdendo, e com isso o nome do seu pai não permaneceria, porque aquela terra representava para elas a continuidade da família. E hoje, o que é que para você representa a continuidade da sua família? É um pedaço de terra? Acho que não sei, acho que não. Não, né? A Neide disse que não. O que é que hoje representa para você, para mim, para nós, a continuidade da nossa família, que nós precisamos resgatar, né? Que tipo de valores nós precisamos resgatar para que a nossa família, ela prossiga? Não uma família somente de Instagram, de Facebook, mas uma família, não estou criticando, irmãos, quem gosta de postar, quem posta, existe sim famílias verdadeiras, sentimentos verdadeiros nessas postagens, mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não virar essas famílias cheias de filtro, né? Tão linda, maravilhosa, que posta, mas que às vezes nós estamos descuidando de algumas coisas e a nossa família está ruindo. Então nessa noite você tem esta oportunidade de você pensar de que forma você hoje precisa lutar e seja revestida do poder de Deus, da força de Deus, para lutar pela sua família, porque Deus te deu, ela é sua responsabilidade, conduzir essa família na presença de Deus, na presença do Senhor. Amém? A segunda lição que eu quero falar aqui é que nós precisamos identificar o real motivo que ameaça a nossa família. No versículo 3, elas disseram, espera aí, irmãos, que o vento virou aqui. No versículo 3 elas disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Aquelas mulheres tinham um problema. Aparentemente, o problema delas era a falta de um irmão. Porque se elas tivessem um irmão, tudo estava resolvido. Mas aquele homem, ele só teve filhas, mulheres. Aparentemente, elas tinham este problema. Mas quando nós olhamos para o que elas dizem, elas citam outro problema aqui. Elas falam de um problema bem mais grave, bem mais complicado de visualizar, de identificar, que se chama pecado. Entre todos os males que o pecado causou, um deles foi desfocar nossa visão e fazer olhar, errar o alvo. A palavra de Deus vem corrigindo isso, né? A palavra de Deus corrige a nossa visão. A palavra de Deus corrige porque o pecado, ele fez isso. Ele desfocou a nossa visão. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, é necessário dizer, irmãos, a luta de vocês não é contra a carne e o sangue. Por quê, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de enxergar a real situação, o real inimigo, o real problema, qual é o motivo que ameaça a nossa família. A gente tem essa dificuldade
Mas a palavra de Deus, ela vem corrigindo essa deficiência que nós temos. As filhas de Zelofade sabiam exatamente porque elas estavam vivendo aquela situação. E o motivo era o pecado. Todas as pessoas que morreram naquele deserto, morreram por causa dos seus pecados. Como eu li aqui já, e em Números 14, 23, o Senhor disse: jamais verão a terra prometida que jurei a dar a seus antepassados. Nenhum deles que me trataram com desprezo haverá. O problema real, o motivo real que ameaça a família hoje, como desde lá do Éden, irmãos, é o pecado. É ele que inverteu o plano original de Deus. É ele que pegou o plano familiar de Deus e fez isso aqui, virou de cabeça para baixo. É o pecado que tem causado muitos problemas dentro dos lares, no meio das famílias. O problema ali não era só porque elas não tinham irmão, mas era porque aquele homem, ele deveria estar ali. Ele foi contado lá atrás. Mas por causa do pecado, a família dele estava ruindo. Por causa do pecado que ele cometeu. Elas dizem aqui, ele não estava na companhia de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado. E o corpo dele, como diz Hebreus 3:17, que o corpo dele ficou no deserto. O corpo dele ficou no deserto. Era para aquele homem estar lá, para tomar a posse na terra prometida, da herança que Deus havia prometido para ele. Mas por causa do que ele não estava lá, irmãos? Fala mais alto. Pecado. Por causa do pecado. Este é o grande motivo que ameaça as nossas famílias hoje. É o pecado. Mas a gente tem a mania de procurar um culpado dentro de casa. Desde lá de Adão, né? A síndrome de Adão pegou a todos os homens e as mulheres também. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Sabe isso que está acontecendo aqui, Senhor? Esta situação é culpa dele, é culpa dela. Ela que é culpada, ele que é culpado. Se não tivesse feito assim ou assado, isso não estaria acontecendo agora. Mas nós precisamos identificar, irmãos, o real problema e chegar a Cristo em oração, para que Ele perdoe os nossos pecados, para que Ele cure as nossas feridas, para que Ele restaure a nossa vida em Sua presença, para que Ele traga cura dentro da nossa casa, no esposo, na esposa, nos filhos. O problema não é o homem, não é a mulher. A Carolyn McCauley, no seu livro, ela fala sobre isso. O problema do mundo não é o homem, porque as feministas culpam os homens, né? Todo o problema do mundo é os homens, e os homens culpam as mulheres. Mas o problema não é esse, o problema é o pecado. Ainda que ele não estivesse na companhia de Corá, Datã e Abirão, aqueles homens que se levantaram contra Moisés no deserto, que queriam usurpar o sacerdócio que Deus deu a Moisés, que Deus concedeu a Arão. Eles se levantaram, conspiraram contra Moisés, contra Arão. E os irmãos sabem o que aconteceu com eles? A terra engoliu todos eles e os seguidores deles, com os seus bens, com tudo que eles tinham. A terra se abriu, engoliu eles vivos, porque pecaram contra o Senhor. Embora este homem não estivesse na companhia deles,
Ele morreu por causa do seu próprio pecado. Irmãos, o pecado é terrível. Antigamente, deixa eu ver a hora ali, né? Porque eu olhei, eba, hoje eu tenho 1 hora para pregar. Antigamente, quando eu lia esses livros, Levítico, Números, meu Deus, eu achava uma chatice, eu dormia. Hoje, quando eu leio esses livros, irmãos, verdade, eu me santifico mais, eu fico mais crente, eu santifico mais a minha vida, porque, meu Deus, esses livros revelam a justiça e a santidade de Deus. Pecaram no deserto, pagaram o preço, morreram ali por causa dos seus pecados. O pecado é coisa terrível. O pastor Charles falou sábado aqui, né? Da seriedade do pecado, da gravidade do pecado, como que o pecado agrediu a humanidade e em pouquíssimo tempo os homens se esqueceram de Deus, se afastaram do Senhor. O pecado, lembrei do reverendo Gildo preparando essa mensagem, que uma vez ele falou que o pecado é um monstro que estrangula o homem. E às vezes, irmãos, nós vivemos contaminados pelo pensamento dispensacionalista, vivemos no tempo da graça. Sim, vivemos, sempre foi graça de Deus. Vivemos no tempo da graça, mas isso não nos dá o direito de pecar, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento falou no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E eu li um versículo em Romanos, que eu fiquei assustada, porque eu já devo ter lido, mas eu não... Paulo diz assim: observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. E o escritor aos Hebreus diz que Deus corrige e ama todo, Deus corrige todo o filho que ama. Identifique o problema real da sua vida, do seu lar, da sua família. Identifique o real problema e chegue-se ao Senhor Jesus. É difícil a gente visualizar, porque nessa noite, se eu perguntasse para você, vai lá na sua casa, no seu lar. Não sei se tem algum lar aqui que esteja passando por algum problema, eu espero que não. Mas se houver, identifique. Dificilmente, irmãos, nós iríamos olhar para dentro de nós e dizer: o problema é o meu pecado. Sou eu que preciso me consertar, eu que preciso mudar, eu que preciso me adequar à palavra de Deus, eu que estou saindo fora do que Deus estabeleceu para mim como homem e mulher de Deus. Dificilmente nós íamos olhar para cá, a gente vai assim, ó, identificando os problemas, muitas vezes de forma errada. O próprio Adão, ao se encontrar nesse mundo de pecado, foi incapaz de enxergar o seu real problema e disse: foi a mulher que tu me destes. Assim como nós estamos sempre procurando um culpado, mas que nessa noite o Senhor possa virar os nossos olhos para dentro e nós possamos enxergar o nosso coração, o nosso próprio pecado e nos consertarmos com o Senhor. Porque o pecado veio, irmãos, deformando tudo, mas em Cristo nós estamos sendo restaurados. E isso é dia após dia. Isso é manhã após manhã, dia após dia, desde que Adão
pecou. A palavra do Senhor diz que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Pronto. Ele abriu uma porta que nós precisamos lutar todos os dias para fechá-la. Com muita dificuldade, porque isso não é fácil. Deus está restaurando as nossas vidas, mas nós precisamos identificar o problema, porque quando nós identificamos o problema, nós vamos ao Senhor com o problema esclarecido. Essas meninas, essas mulheres, essas 5 filhas desse homem, elas foram muito claras. Nosso pai morreu no deserto por causa do seu próprio pecado. Então tenha cuidado com o pecado. Ele pode destruir os pilares da sua família. Deus nessa noite está alertando o nosso coração. Amém? E para encerrar, eu quero falar da última lição. Apresente-se sempre diante do seu intercessor. Versículo 2 diz que elas apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta de toda a congregação. Elas tinham um problema e elas não podiam resolver isso sozinhas. Elas precisavam de um intercessor para a sua causa. E elas levaram sua causa diante de Moisés, que levou diante de Deus. Zelofaede havia perdido a sua herança familiar, mas por meio de Moisés, elas recuperaram a herança do pai. E isso ilustra algo tão maravilhoso, isso ilustra algo tão grandioso, tão abrangente, podemos dizer assim, que quando elas se achegam a Moisés, como intercessor delas, e ele leva até Deus, Moisés ilustra o nosso intercessor, Jesus Cristo, que hoje está sentado à direita de Deus. Irmãos, como é maravilhoso, né? E quando eu leio o Antigo Testamento assim, meu olho salta assim, diante de algumas coisas assim, nossa, olha Jesus aqui, gente. Olha Jesus aqui. Moisés ilustrava, representava Jesus, o nosso intercessor, que por meio dele, todos aqueles que se achegam a ele, têm uma herança no céu. E somente por meio dele e mais ninguém. Ele é o nosso mediador. A palavra do Senhor diz, entre Deus e os homens. Deus ouviu o pedido delas e disse a Moisés: o que elas estão pedindo é justo. Dê a elas possessão na terra, dê a elas a herança de seu pai. Oh, que Deus maravilhoso! Vamos aplaudir esse Deus, irmão. Ele é maravilhoso demais. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus ouviu o pedido delas e Deus disse: é justo. Dê a elas a herança do Pai. Irmãos, eu vejo aqui Deus indo além das expectativas delas. Eu vejo aqui Deus anunciando o que Paulo disse em Gálatas 3:28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Oh, irmãos, vocês acham que Deus esqueceu desse detalhe quando Ele deu a lei? Vocês acham que Deus esqueceu das filhas de Zelofaede quando Ele deu a lei? Deus foi além das expectativas delas, porque Deus, Ele fez uma emenda na lei. Sabia? A partir daquele momento,
nenhuma filha mais ficaria sem herança. Deus não abençoou somente elas, mas todas as gerações futuras. Está ali no versículo 7 que nós lemos, o Senhor ordenando a Moisés: Moisés, daqui para frente, todo homem que morrer e não tiver um filho homem, dê a herança para as filhas. E ficou por lei, por ordem do Senhor, este mandamento. Deus superou as expectativas delas, e aquela bênção se estendeu às futuras gerações. Todas elas, do versículo 8 até o versículo 12, está ali o Senhor ordenando essa lei. Então Deus já estava anunciando que um dia, nele, não haveria mais homem, nem mulher, mas um. E aqueles que se achegam a ele, têm essa herança no céu. Cristo é o nosso mediador para que tenhamos uma herança juntamente com ele no céu. Mas ele é também o nosso intercessor para toda a nossa vida aqui. Em Hebreus 4, 14, 16, diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus, ele é o nosso intercessor que nos salvou, mas ele é o nosso intercessor aqui também. E nós podemos sempre nos apresentar a ele com qualquer tipo de problema que nós estivermos enfrentando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Leve para Jesus os seus problemas. Leve para Jesus aquilo que está ameaçando a sua família. Leve para Jesus, porque ele ouvirá a sua oração. Em Hebreus 7, 25 diz que Cristo não somente nos salvou, mas que ele vive sempre para interceder por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo vive sempre para ser o nosso intercessor, porque ele é para sempre sacerdote. E a função do sacerdote sempre foi interceder pelo povo. E o sacerdote de Cristo é eterno, por isso ele vive sempre para interceder por nós. Então, irmãos, cheguemos com confiança no trono da graça do Senhor e apresentemos sempre diante dele as nossas dificuldades. Nessa noite eu quero concluir esta mensagem dizendo para vocês: lutem com coragem e determinação pela continuidade da sua família. Identifique o real problema, reconheça o pecado, que é um mal de toda a família, e apresente-se diante de Jesus, o nosso intercessor, pois ele está pronto para nos ouvir. Analise nessa noite de que forma você precisa e deve lutar pela sua família. O que tem ameaçado a sua casa, o seu relacionamento, os seus filhos? Quais bases precisam ser reforçadas para que verdadeiramente sua família seja uma família de acordo com o plano familiar de Deus? Repense qual é o verdadeiro problema da sua casa e eleve a Jesus todas as suas causas. Apresente diante dele. Deus preservou o nome de Zelofaede e deu herança às suas filhas. A palavra do Senhor foi cumprida por Josué na distribuição das terras, como diz em Josué 17, 3 e 6. E pensa numas mulherzinhas persistentes. Lá estavam elas, leiam depois em casa. Josué 17, 3 e 6. Quando Josué foi repartir as terras, elas correram lá, olha, se apresentaram. O Senhor mandou a Moisés dar a nossa herança. E Josué
fez desta forma. E o nome de 2 descendentes de Zelofaede, Ogla e Noa, foram preservados como nomes de distritos e cidades. Fragmentos de cerâmicas foram encontrados dentro do território de Manassés, contendo essas inscrições. Uns 200 anos aproximadamente depois do exílio de Judá, foram encontrados esses fragmentos, que datavam, dessa data, com o nome delas. Deus cumpriu a sua palavra e preservou aquela família. Deus é misericordioso, irmãos, para preservar a nossa família. Apesar de todos os males que atacam a nossa família hoje, Deus é misericordioso para preservar a minha e a sua família neste mundo tão invertido que nós estamos vivendo. Que Ele preserve a sua família pela sua graça e a sua misericórdia. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite, e eu quero aqui agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, convidar os irmãos para se colocarem de pé.